Sabe o que é mais pesado que a mochila do seu filho? É o silêncio de um quarto de uma criança que nunca mais voltou para casa. Eu sei que é brutal começar um vídeo assim, mas eu não estou aqui para ser seu amigo ou passar a mão na sua cabeça com pedagogia fofinha. Estou aqui para impedir que você cometa o maior erro da sua vida. Muitos pais acham que o perigo está no beco escuro, na arma, na violência explícita, mas a verdade é que a estatística é que 90% das crianças que caem na mão dos predadores foram literalmente entregues pelos próprios pais. Não por maldade, mas por educação. Sabe aquela sua mania de ensinar o filho a ser educadinho, obediente, simpático com todo mundo? Pois é, o predador adora isso, infelizmente. Nesse vídeo eu vou listar os 7 hábitos inofensivos, ó o aspas aqui, que transformam o seu filho num alvo perfeito. Se você comete o erro número 5 ou número 7, você está jogando roleta russa com a segurança da sua família. Então fique até o final e eu vou te ensinar hoje a não depender do sistema. Vou te ensinar hoje o que você não aprende na escola. Você aprende na rua ou aqui no Caveira Kids. Eu sou o Wesley Jimenez, especialista em segurança, fui policial penal por 10 anos e sou o criador da maior escola de Krav Maga e defesa pessoal do mundo. Eu já vi o pior do ser humano. Eu sei como a mente do criminoso funciona e como ele age. E o que eu mais vejo são pais educando os filhos para o mundo da Disney que não existem. Você ensina o seu filho a não ser mal educado. O predador procura exatamente uma criança que tem medo de desagradar. Você ensina o seu filho a obedecer os mais velhos. O predador usa a autoridade de um adulto para dar ordens. Entenda uma coisa. O inimigo, ele nem sempre tem cara de monstro. Na maior parte das vezes ele tem cara de tio bonzinho, de vizinho prestativo, de gente boa. E a sua boa educação é a chave que abre a porta para ele. Vamos acabar com esses 7 hábitos agora, um por um. O primeiro erro é ensinar a obedecer os mais velhos sem questionar. Isso é resquício de uma educação antiga que não cabe mais no mundo violento de hoje. Quando você diz respeite os mais velhos, na cabeça da criança isso vira obedeça a qualquer adulto. O predador chega com uma voz firme, ei garoto, vem cá. A criança obedece por reflexo condicionado, porque ela foi treinada a acatar a autoridade. Respeito é uma coisa, submissão é outra. O seu filho deve obediência a pai, mãe e os mentores de confiança, que é aquelas pessoas que você validou. O resto é gente desconhecida. Se um estranho der uma ordem, o instinto do seu filho tem que ser recuar, questionar, procurar proteção e jamais obedecer cegamente. O erro número 2, esse aqui, cara, me irrita profundamente. Filho, vai lá dar um beijo na tia, um abraço no tio, senta no colo dele. Criança, para não fazer desfeita, a criança trava. Ela não quer, o corpo dela está gritando não, e você, pai e mãe, força ela a quebrar a própria barreira física para agradar uma visita ou um parente distante. O que você está ensinando nesse momento? Parou para pensar? Você está ensinando que o desconforto dela não importa, que o corpo dela é público. Que ser legal, para ser legal ela tem que deixar alguém tocar nela, contra a vontade. Pensa comigo, se ela não consegue dizer não para a tia chata na sala, que está sob sua supervisão, como que ela vai ter coragem de dizer não para o abusador que tenta tocar nela no banheiro da escola? Pare de forçar afeto. Se a criança não quer contato, respeite. Ensine ela a defender o perímetro dela. O corpo tem dono. E o dono não é você, é ela. Erro número 3. Criar o filho bonzinho demais. Não confunda bobo com bonzinho. O mundo lá fora não é bonzinho. Ovelha mansa morre cedo. Muitos pais têm vergonha quando o filho é seco ou rude com um estranho na rua, por exemplo. Ai, desculpa, ele é tímido. Enfim. O predador, ele presta atenção nos limites. Ele invade o espaço pessoal para ver se a criança reage. Se a criança é passiva, sorri sem graça e aceita invasão, bingo! Ele achou a vítima. O predador busca a criança que tem medo de causar uma cena. Aqui no Caveira Kids a gente ensina, educação é uma coisa, permissividade é outra. Seu filho precisa ter a coragem de ser desagradável para se manter vivo. Antes um filho mal educado, vivo, do que um filho simpático desaparecido. O erro número 4 é invalidar o medo do seu filho. A criança chega e diz, pai, eu não gostei daquele tio, ou mãe, eu tô com medo daquela pessoa ali.
E a maioria responde, deixa isso pra lá, isso é frescura, para de inventar coisa. Você acabou de desligar o sistema de alarme biológico do seu filho e a conversa de confiança entre vocês, a comunicação de confiança sem julgamento. A intuição do seu filho é um radar de sobrevivência primitivo. A criança percebe microexpressões, perigos, que um adulto racional às vezes ignora. Se você ensina o seu filho a ignorar o que ele sente, no dia do perigo, quando for real, ele vai achar que é coisa da cabeça dele, ou não vai ter confiança para te contar, ele não vai saber como reagir. Se seu filho sente o perigo ou desconforto, valide, diga, eu estou te escutando, fica perto de mim. Pai caveira não cria filho frouxo, ele cria filho atento. Atenção total agora. O erro número 5 é a ferramenta número 1 da pedofilia e do abuso infantil. Não ensinar a diferença entre segredo e surpresa. Isso aqui salva vidas, tá? Presta atenção. O criminoso, ele manipula a criança assim, isso aqui é o nosso segredinho, tá? Se contar pro papai e pra mamãe, eles vão ficar bravos, vão te bater. A criança com medo de você, guarda o segredo do abusador. E o ciclo continua por anos. Hoje, você vai sentar com seu filho, vai ensinar a regra de ouro aqui do Caveira Kids. Filho, surpresa é legal, deixa todo mundo feliz no final, tipo festa de aniversário. A gente conta depois. Segredo é ruim. Segredo dá medo, dá vergonha. Pede para esconder do papai e da mamãe. Adulto de verdade não pede segredo para criança. Se alguém pedir segredo para ele, ele tem ordem expressa de vir e contar na hora. Quebre o código de silêncio dentro da sua casa. Tenha essa comunicação clara, de confiança, acolhedora. O erro número 6 é, você é a agência de publicidade do seu filho. Tá abrindo a porta pro sequestrador. Foto com o uniforme da escola, mostrando o logo, check-in na natação em tempo real, stories mostrando a rotina detalhada da criança, a chegada, a saída. Você acha que está ganhando like, mas você está dando o mapa, o horário e o local para o inimigo. Hoje em dia, sequestro e assalto já não precisam mais de muito estudo. Eles são planejados via Instagram. O criminoso, ele não precisa vigiar mais a sua casa, ele só precisa vigiar os seus stories. Pare de expor a rotina do seu filho por vaidade, por like. A proteção começa no silêncio. Quer postar? Posta depois que saiu do local. Esconda o brasão da escola. Não mostre exatamente o passo a passo, a rotina exata do cronograma da sua rotina. E por fim, o erro 7. Não ensinar que adulto não pede ajuda para criança. Essa é a isca mais velha do mundo e que funciona até hoje. Ei, garoto, me ajuda a achar o meu cachorrinho que fugiu. Ei, menina, minha mão está ocupada, pode me ajudar a colocar essas caixas no carro? Grava isso. Adulto pede ajuda para outro adulto. Se um adulto pede ajuda para uma criança, é cilada, é armadilha. Ensine isso para o seu filho hoje. Se um adulto estranho se aproximar pedindo ajuda, a resposta é não ajudar. A resposta é se afastar imediatamente, correr e pedir ajuda para sua mãe ou para um segurança do local. Não é falta de educação deixar o tio falando sozinho. É protocolo de sobrevivência. O seu filho tem que saber disso. Você tem que dar essa autoridade. Você tem que dar esse aval para o seu filho. Eu sei que dá muito medo ouvir tudo isso, mas o medo ele paralisa. E o que eu quero é que você haja. Criança protegida não é criança trancada numa bolha, porque a bolha estoura na primeira oportunidade. Criança protegida é criança que tem malícia. No Krav Maga Caveira, no Caveira Kids, a gente não ensina só a dar soco e chute. A gente ensina postura, olhar, olho no olho, voz de comando. A gente ensina o seu filho a identificar o perigo antes do contato físico. O filho que não sabe dizer não, que não sabe correr na hora certa, que não confia no instinto, é um filho que é um alvo fácil. E o predador sempre busca o alvo mais fácil. Agora você tem uma escolha: continuar educando o seu filho para ser ovelha simpática, que agrada a todo mundo, ou levantar o muro da proteção e transformar sua casa numa fortaleza. Se você quer saber como ensinar isso na prática, como conversar com o seu filho sem traumatizar, como ensinar técnicas de defesa pessoal para o dia a dia de prevenção e de defesa, eu criei o treinamento Filhos Seguros, onde eu entrego o passo a passo completo para treinar seu filho na sua casa. O link está aqui na descrição do vídeo. Não deixe para depois, tá? Lembre-se, pais responsáveis sabem que não podem proteger os filhos 24 horas por dia, por isso assumem a missão de prepará-los. Caveira!